Fala aí, galera, agora é oficial. Jorge Sampaoli foi demitido. E o Flamengo já até já esclareceu nota sobre a demissão de Jorge Sampaoli em suas redes sociais. O nome cogitado é Tite para comandar o time do Flamengo. Não perca esse vídeo, assista até o final para você ficar por dentro de todas as notícias do Flamengo. E antes de mais nada, já vou deixando aqui todos os créditos para o jogo aberto. Lembrando que a gente está reagindo aqui ao canal deles e o link vai ficar aqui embaixo na descrição. Beleza? Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Informações sobre esse jogo, vamos ouvir os personagens também dos dois lados, mas agora vamos à Gávea para conversar com o Thiago Carvalho. Lá está para contar como foi a saída agora oficial de Jorge Sampaoli do Mengão. Não comanda mais o time, nem a sua comissão técnica permanece. E a expectativa agora, Thiago, é pela chegada do Tite. Será que já está avançada? Tem alguma informação? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Denilson. Bom dia a todos. Que semana no Flamengo, né? Depois da derrota para o São Paulo na Copa do Brasil, havia a expectativa da demissão do Sampaoli. Mais uma semana de silêncio. O Sampaoli treinou a equipe durante todos os dias até ontem. Ontem mesmo ele deu a última atividade. Bom, na parte da noite, em uma reunião que durou cerca de 10 minutos, o Sampaoli foi desligado do Flamengo. Até o Flamengo usou as redes sociais para, de forma oficial, anunciar a demissão do treinador. A multa rescisória é em cerca de 1,8 milhão de euros, cerca de 9,5 milhões de reais. São Paulo agora, então, de fato, não treina mais o Flamengo. E sim, é o momento de escolher um novo treinador. O Tite é a principal opção do Flamengo. Já teve uma reunião e um jantar na quarta-feira com o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol, e com o Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo. E provavelmente vai ser anunciado muito em breve como novo treinador rubro-negro. Lembrando que o Tite só assume os treinamentos a partir de 2024. Esse ano ele já pode começar a planejar a próxima temporada, o que é muito importante para o Flamengo, até porque alguns jogadores estão em reta final de contrato, como Felipe Luiz, Davi Luiz e principalmente o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique. Esses jogadores que interessam ao Flamengo e provavelmente devem interessar também ao novo treinador. Disso eu digo, é claro, do Everton Ribeiro e do Bruno Henrique. Bom, quem treina o Flamengo amanhã é o Mário Jorge. O Mário Jorge é o treinador da equipe sub-20, multicampeão na base rubro-negra. Amanhã ele vai a campo junto com o Flamengo para enfrentar o Bahia. E a gente fez uma reportagem mostrando um pouco como foi a semana conturbada no Flamengo e os próximos passos a serem dados. Vamos assisti-la. O telefone sem fio chegou ao destinatário. Na noite desta quinta-feira, Sampaoli recebeu a informação que já esperava há alguns dias. Em uma reunião que durou menos de 10 minutos, o argentino foi desligado do clube. Em nota publicada nas redes sociais, o Flamengo agradeceu ao trabalho do treinador e anunciou a demissão. A multa rescisória é de 1,8 milhão de euros, o equivalente a 9 milhões e meio de reais. Em pouco mais de 5 meses no Rio de Janeiro, foram 39 jogos com a camisa rubro-negra, 39 escalações diferentes. Os resultados se dividem em 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. 2 delas custaram caro ao trabalho. A chegada ao clube foi uma tentativa de mudar os rumos de uma temporada comprometida. Àquela altura, o Flamengo já acumulava 4 eliminações e mais 2 ainda estavam por vir. Essas já com Jorge Sampaoli à beira do gramado. A queda na Libertadores para o Olímpia, no Paraguai, e o vice-campeonato contra o São Paulo na Copa do Brasil são os motivos desportivos para o fim de uma relação que já estava fria. No melhor momento dentro de campo, com 11 jogos de invencibilidade, as questões externas começavam a aparecer. O soco de Pablo Fernandes em Pedro foi o start para uma sequência de decepções, incluindo a do elenco com o treinador. Eu já me expressei publicamente sobre um hecho. Me expressei publicamente sobre um fato pontual de 2 pessoas. O que Pablo fez foi lamentável, teve que deixar o clube. Sempre que tenho que falar com meus companheiros de trabalho, eu falo da porta para dentro. Então o tema está resolvido. Não tenho nada mais a falar sobre isso. Está dentro, então o tema já está resuelto. Não tenho mais nada que falar sobre isso. Não abraçar o time foi o suficiente para distanciar a relação com os jogadores. O técnico sequer procurou Pedro para conversar após o ocorrido. E ainda viu Gerson e Varela brigarem em um treino às vésperas da semifinal. Circo caliente, que é o futebol. Um circo romano quente. Um circo quente, que é o futebol. Um circo romano quente. As pessoas vêm para levantar o polegar ou abaixar, não há meio termo.
Quando se fala de violência, isso é violento, muito violento. E as pessoas precisam dessa violência para viver. Então, somos parte disso. Para vivir, então somos parte disso. Sem gestão do grupo e com a sequência de resultados, o fim era eminente. Agora o Flamengo volta à novela de substitutos. O principal nome já foi escolhido. Antes mesmo de oficializar a saída do argentino, a cúpula de futebol se reuniu em um jantar com Tite na noite da última quarta-feira. Depois de uma temporada afastado do futebol, o ex-treinador da seleção brasileira aceita assumir o Flamengo a partir de 2024. A expectativa do clube é assinar o contrato para começar a planejar o ano. A permanência de alguns nomes importantes, como Bruno Henrique e Everton Ribeiro, depende da aprovação de quem for assumir o cargo. Certo até o momento é que Mário Jorge, treinador da equipe Sub-20, vai comandar o time amanhã contra o Bahia no Maracanã. A primeira atividade já foi dada nesta sexta. Resta saber por quanto tempo o interino vai estar no poder. Bom, quero falar sobre a saída do Sampaoli anunciada. Apenas foi uma questão de, imagino eu, organizar a burocracia, pagamento de multa rescisória. E depois disso, a gente já pensa no futuro. E o Flamengo pensa em Tite. Para você, ele vai aceitar? Já começa agora um trabalho, a partir do ano que vem. Talvez seja isso que está pegando agora, essa resolução. Na cabeça do Tite o ano que vem, né? Seria melhor. Na cabeça do Tite do ano que vem, né? Viralizou aí um vídeo dele falando, né, que ele não aceitaria dirigir ou trabalhar no ano de 2023, que ele precisaria ficar mais perto da família, dar um tempo, respirar um pouco. E aí surge essa oportunidade de assumir o Flamengo, que no futebol brasileiro, Leirão, não sei se você vai concordar comigo, acho um dos poucos times que pode dar a condição do Tite lutar, né, por títulos, né? Eu acho que o Tite pensa que depois desse período de 2 Copas do Mundo, desse ciclo na seleção brasileira, ele tem que assumir um trabalho e dar uma resposta. Eu acho que até para o ego do Tite em relação à questão de você poder lutar por títulos. E o Flamengo pode dar essa condição para ele. Agora, a diretoria do Flamengo deve estar fazendo de tudo um pouco para tentar convencê-lo a assumir o Flamengo agora. Você citou aí a questão da burocracia da rescisão de contrato do Sampaoli, estava pendente só disso, está anunciado aí a saída dele. E aí o Flamengo vai daqui até não sei quando com um treinador interino. Um outro ponto que o Flamengo deve estar pensando é nessa reformulação do elenco, né? Falamos essa semana aqui de jogadores que estão em fim de contrato, jogadores que estão com a idade mais avançada. Então o Flamengo vai entrar num processo daqui para o final do ano bem complicado. Olha, se o Tite assumisse agora, o que seria positivo é justamente ele já analisar de perto quem fica e quem sai. Porque esse planejamento, caso ele só assuma ano que vem, vai ser feito de longe, não vai ser num contato do dia a dia. Por outro lado, eu imagino também que a torcida não tenha muito mais o que cobrar. Os títulos mais importantes ficaram pelo caminho, o Campeonato Brasileiro está sendo disputado, mas é uma competição que está muito acirrada, então não é garantia que o Flamengo possa vencer o Brasileiro. Acho que hoje o que tem que garantir, sim, é a vaga na Libertadores. Sem dúvida. É isso, porque o Tite pegar um Flamengo que de repente comece a tropeçar, desmotivado, por um treinador interino, talvez possa até não conquistar a vaga. Então tem que pensar nisso. A vaga para a Libertadores é fundamental. Não tenha como. Eu acho que assim, os próprios jogadores, independentemente do treinador interino, eles sabem dessa responsabilidade. Essa vaga na Libertadores, até uma questão de planejamento, de montagem de elenco, você tendo uma Libertadores para disputar, ela passa a ser diferente. Muito bem, agora falando em treinador, Mano Menezes. Galera. Aí tu vê, né? Fizeram um levantamento aí nos últimos anos só de rescisão de contrato. O Flamengo gastou 50 milhões. Contrata esses treinadores para vir para o Flamengo para pagar a rescisão e fora o valor que eles deixam de arrecadar com premiação. O prejuízo passa aí dos seus 500 milhões. É muito dinheiro. Nós estamos falando de muito dinheiro, de muita incompetência. É bagulho muito absurdo. 50 milhões de rescisão de contrato, mais ou menos 500 milhões aí, valor perdido em premiação. E é isso, está tudo certo. Vamos fazer, sabe o quê? Vamos contratar o Tite para o final do ano
Porque o Flamengo pode esperar no Brasileirão. Um time que está na 7ª posição. Cara, eu fico pensando assim, nossa, que tamanha hipocrisia dos dirigentes do Flamengo, que eu não vou ficar dando nome mais para eles não, para não ficar dando moral para eles aqui no canal. Entendeu? Vou ficar dando mais moral para eles, ficar falando o nome deles aqui não. Então é o seguinte, é muita hipocrisia. Porque se você for ver, lá na época lá que o Jorge Jesus estava no Benfica e pediu para esperar um pouquinho, eles não falaram que não podia esperar. Não, a gente não pode esperar, a gente é isso, a gente é aquilo. Foram lá e trouxeram o primeiro que apareceu na frente. Hoje, estão querendo assinar um pré-contrato com o Tite para poder vir lá no 2024, no início do ano. Isso sabe que mês a gente está? Setembro, outubro, novembro, dezembro, 3 meses. Na 7ª posição do Brasileirão, não garantiu nem Libertadores, não garantiu nada ainda. E tá achando que pode ficar com o técnico do Sub-20 interino, Mário Jorge. Não, vamos botar ali o Mário Jorge tapa-buraco, o cara é tapa-buraco. Bota o cara de tapa-buraco ali, enquanto a gente está esperando a boa vontade do Tite. Meu amigo, se o Tite não pode assumir o Flamengo, bola pra frente, vai arrumar outro, pô. Agora não. Ah, não, pô, é o Tite, é o Tite. Mano, por que não pode esperar um mês pro Jorge Jesus, que ganhou tudo no Flamengo, e tá criando essa expectativa todinha com o Tite? Dando pra ele 3 meses aí. 3 meses esperando o cara. Assinando um pré-contrato. Não tô entendendo esses caras não, mano. Tô entendendo mesmo. Vocês me ajudem aí, porque eu não tô entendendo. Sério. Cara, é uma falta de hipocrisia imensa. Se vocês concordam comigo, comenta aí embaixo nos comentários. Se vocês lembram desse episódio. E outra, se vocês também esperariam o Tite 3 meses para assumir o Flamengo e deixaria o Flamengo na mão do técnico interino. Porque o técnico interino tem competência pra caramba, óbvio que tem. Mas para assumir o time principal e comandar o brasileiro, aí eu já não sei. Vocês deixariam o Flamengo na mão deles? Comenta aí, beleza? Vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Vou encerrando. Lembrando que eu estou desejando todos os créditos aqui embaixo para o jogo aberto, beleza? Então é só se inscrever lá no canal deles depois. Forte abraço e até o próximo vídeo.